Jesus é o Senhor do sábado. Primeiramente temos de lembrar que Jesus é o Senhor do sábado, como ele mesmo afirma, e quem crer nele não fica preso somente nos preceitos da lei, como está em Atos 13, 39. Todo aquele que crê é justificado por ele de tudo aquilo que não pode ser pela lei de Moisés. 1 Coríntios 16, 2, São Paulo diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte e junte o que lhe parecer, etc. São Paulo ordena então que os cristãos se reúnam no primeiro dia da semana e não no sábado. Portanto, São Paulo se reunia com os primeiros cristãos no primeiro dia da semana e não no sábado. No sábado ele ia à sinagoga tentar converter os judeus que ainda seguiam o sábado, porque não aceitavam a redenção de Cristo. Eis como o apóstolo das gentes nos convida a celebrar os mistérios da nova Páscoa da ressurreição do Senhor. Celebremos a festa, não com o fermento velho da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da pureza e da verdade. 1 Coríntios 5, 8. De fato, a Bíblia, no Novo Testamento, menciona frequentes reuniões dos cristãos com a expressa finalidade de celebrar os mistérios eucarísticos. E quando mencionam o dia da semana, nunca se referem ao sábado, mas sempre ao domingo, o primeiro dia da semana, como sendo o dia normal de tais reuniões cultuais. Exemplos disso encontramos em Atos 20, 7, 1 Coríntios 16, 2, e São João já se refere a esse dia com o nome de domingo, que significa dia do Senhor. Apocalipse 1:10, é uma clara confirmação de que, já na era apostólica, os primeiros cristãos santificavam o domingo com a celebração do sacrifício eucarístico, a fração do pão, como então era chamada a oblação do corpo e do sangue do Senhor, a Santa Missa. 1 Coríntios 10,16, Atos 2, 42, desse modo eles cumpriam a ordem do Senhor, registrada em Lucas 22,18-19, 1 Coríntios 11,23 a 28. Apocalipse 1, 10, se lê, um dia de domingo, etc. Dominica Dies. São João já chama o primeiro dia da semana de Dominica Dies, isto é, dia do Senhor, e não dia do sol, como era chamado pelos romanos. Desde o início do cristianismo, o dia do Senhor era o primeiro dia da semana, e não o último. E isso também está na Bíblia. Foi também no domingo que o Senhor apareceu aos discípulos pela primeira vez, João 20,19, e no domingo seguinte, 8 dias depois, a São Tomé, João 20,26. Fazendo a exegese das citações bíblicas. Que ninguém vos critique por questões de comida ou bebida, pelas festas, luas novas ou sábados. Tudo isso nada mais é que uma sombra do que haveria de vir, pois a realidade é Cristo. Colossenses 2, 16-17. E note ainda, meu prezado protestante, que a frase de São Paulo inclui um pois, ninguém, pois, vos condene, por um sábado. Colossenses 2, 16-18. E por que esse pois? Porque essa frase é a conclusão da anterior, em que São Paulo diz: e a vós, os colossenses, que eram pagãos incircuncisos, que não guardavam o sábado, que estáveis mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele Cristo, perdoando-vos todos os pecados, cancelando o quirógrafo do decreto que vos era desfavorável, que era contra nós, e o aboliu inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e potestades, levou-os, cativos, gloriosamente, triunfando em público deles em si mesmo. Colossenses 2, 13-16. Então, Cristo cancelou o quirógrafo, isto é, a lei que era desfavorável aos gentios, os incircuncisos. E o que cancelou Cristo, São Paulo o diz na frase seguinte, que o próprio livro de sua seita cita: comidas proibidas pela lei antiga, festas de lua nova e sábados. E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. São Marcos 2,
27. A tese dos fariseus que exigiam respeito absoluto pelo sábado, e que acusavam Cristo de não respeitar esse dia. Foi exatamente porque os apóstolos colheram espigas de trigo em um sábado, que os fariseus, como os protestantes fazem hoje com os católicos, foram pedir explicações a Jesus do porquê ele não repreendia seus discípulos por violarem a lei do sábado, do porquê ele não os corrigia, proibindo-os de colher espigas no sábado. Você, meu caro protestante, tem a mesma crença dos fariseus, quer guardar o sábado, julgando que, fazendo isso, respeita a lei de Cristo, quando, de fato, está respeitando a lei de Moisés. E Cristo responde ao Senhor, como respondeu aos fariseus: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Noutras palavras, o sábado não é a essência da lei. A essência da lei, nessa questão, consiste em que, num período semanal, um dia deve ser de descanso, dedicado a Deus. O que é imutável na lei de Deus, é o que ela expressa da lei natural, que é a aplicação da vontade de Deus no governo da natureza. Dessa lei é que Cristo afirmou que nenhum jota seria tirado, e que passariam o céu e a terra, mas não a palavra de Deus. Mas das leis cerimoniais Deus era Senhor e poderia mudá-las, porque elas eram apenas símbolos do sacrifício de Cristo na cruz. E chegada à realidade, os símbolos ficam ultrapassados. Por isso Cristo disse que era Senhor do sábado, isto é, que poderia mudá-lo, pois que não era o dia a essência da lei. Porque o Filho do Homem é Senhor do próprio sábado, São Mateus 12, 8. Os fariseus não compreendiam que Cristo, sendo Senhor do sábado, podia mudá-lo. Não aceitavam que Cristo não respeitasse todas as prescrições que haviam inventado para o sábado. Respondendo às objeções protestantes, a lei da época de Moisés não era totalmente perfeita. Não vale a objeção de que a lei do Senhor é perfeita, Salmos 110, 7, 8, porque a perfeição da lei mosaica é relativa. De fato, Jesus a aperfeiçoou, não vinha abolir a lei, mas aperfeiçoá-la. Mateus 5,17 Tradução do texto original, confira, Mateus 5, 21 a 26, 5, 27 e 28, 5, 33 a 38, 5, 39 a 42. Foi com esses aperfeiçoamentos da lei que Jesus afirmou: não passará um jota da lei sem que tudo se cumpra. Mateus 5,17. O sábado não era sinal de aliança perpétua. Também não vale a objeção de que a lei do sábado é um sinal perpétuo da aliança entre Deus e os israelitas, Êxodo 31,16-17, pois também era lei perpétua e sinal perpétuo a festa dos tabernáculos, Levíticos 23, 41, a oferta das primícias, Levíticos 23, 14, e a circuncisão. Gênesis 17,12 a 14, e no entanto foram abolidas pela lei mais perfeita do Evangelho. Porque eram sinais de aliança de Deus com os israelitas em preparação para a vinda de Cristo. Sobre o sábado dito por Jesus. Falando aos judeus da Judeia na perspectiva da grande tribulação que estava para vir, Jesus disse: rogai que a vossa fuga não seja em dia de sábado. Mateus 24, 20, isso porque os judeus interpretavam o repouso sabático como incluindo a proibição de caminhar nesse dia mais de 1000 metros. Assim, por essas palavras, Jesus não está se referindo à permanência do repouso sabático para a fase do Evangelho. Ele apenas quis dizer-lhes: já que interpretais assim a lei do repouso do sábado, rogai para que a vossa fuga não seja em dia de sábado, e nada mais. Jesus não passou o sábado de repouso. Muito menos tem o sentido de continuidade do sábado o fato de Jesus ter passado um sábado no repouso do sepulcro. Se assim fosse, dever-se-ia pensar que ele estava aprovando também para repouso, a métade do primeiro dia da semana, o domingo,
pois o dia, para os hebreus, ia do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro dia. O dia da semana a ser guardado com religioso repouso pelo cristão é o domingo, e não o sábado. Retirado do blog https://afexplicada.wordpress.com/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado.